Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para falar sobre o Papa. Será que o Vaticano está escondendo algo sobre a sua real saúde? Esse vídeo foi feito pelo Sérgio Sacani e pelo Rodrigo Silva. Não vi ainda, estou curioso, então vem comigo. O Xandinho mandou vintão aqui, ó. Boa noite, grande Rodrigo Serjão. Com frequência vejo saindo algumas matérias sensacionalistas sobre provas de Jesus, Arca de Noé, Arca da Aliança, etc. Ele está perguntando se existe alguma nova descoberta em algum desses sentidos aí. Não, sensacionalista sempre aparece, né? Por exemplo, esse negócio de rodas de carro de Faraó, debaixo do Mar Vermelho. Aqui, eu né? Fiz uma live há pouco tempo no meu canal Rodrigo Silva Arqueologia, para dar uma olhadinha lá onde eu desminto essas coisas. Mas a gente desmente e volta. É igual praga, sabe? Você joga lá o veneno para matar a tiririca, daqui a pouquinho a tiririca volta. Então, infelizmente. O Elazar mandou cincão. A palavra de Deus se resume a uma coisa: amor. Por isso, 2 homens ou 2 mulheres podem amar e casar tranquilamente. Deus é amor. O Space Explorer que mandou cincão. Rodrigo, qual a sua visão referente ao espiritismo? Olha, assim como eu falei das Testemunhas de Jeová, eu também discordo da interpretação espírita. Eu não acredito na reencarnação, eu não acredito nos médiuns, mas o mesmo respeito que eu tenho pelo Testemunho de Jeová, que eu coloquei no início aqui, eu tenho pelos espíritas também. Quando eu falei que eu fui pastor, né, de igreja, eu trabalhava numa cidade chamada Uberaba. Uberaba, cidade de Chico Xavier. Chico Xavier, você está entendendo? E você tinha espírita para todo lado, porque a maioria lá na época tinha 300 e tantos centros espíritas e tinha 30 igrejas católicas, ou seja, havia 10% de igreja católica e centro espírita. E um pessoal educado, culto. Então, eu aprendo a dividir muito as coisas, a discordar da interpretação, mas respeitar a pessoa que está por ali. E eles fazem o trabalho do sopão, de ajudar os pobres, de uma maneira assim que realmente é de aplaudir. Então, repito, doutrinariamente, eu discordo do espiritismo e das interpretações espíritas quanto à reencarnação e outros elementos. Mas o espírita, enquanto pessoa, ele tem que ser alguém que eu tenho que ter profundo respeito por ele. E o que você está achando da situação do Papa? Como que vocês veem essa parte aí? Vamos lá, finalmente. Pois é, porque ele está bem mal de saúde agora, né? Eu vou dar minha opinião aqui, para mim ele já está morto. É. Viu? E eles estão esperando alguma coisa. Pois mas como você vê? Eu não sei, eu prefiro não arriscar, porque o João Paulo II também estava bem doentinho e tudo, João né? Paulo II ele estava morto, né? Estava morto, exatamente. Mas agora, aí como que é a relação sua, de vocês? Olha, com o Papa? o papado a gente não concorda, evidentemente que a leitura protestante do papado na Idade Média e na Idade Moderna é uma leitura não muito amistosa. Os católicos acham que não, que ele é o primado de Pedro, tem as duas vertentes. Mas você, na sua oração, você está orando pelo Papa hoje para que ele... Na verdade, assim... se cure e tal? Não, até que não vou ser hipócrita. Não orei, não é porque eu tenho algo contra ele, mas é porque não veio à minha mente, né? Tem muitos casos assim. Agora, o Papa Francisco, de maneira... Ele, uma pessoa física, ele tem sido também objeto de contradição até entre os católicos. Tem muitos católicos, não vou falar que é a maioria, mas uma corrente, que nem o considera um Papa legítimo. Você sabe que tem essa polêmica dentro do catolicismo. Alguns acham que ele é um Papa comunista, que o verdadeiro era o Papa o Bento XVI, que não teve conclave, né, para trocar de um para o outro e tudo mais. Você chegou a ver o filme Conclave, que está concorrendo ao Oscar? Não, esse eu não vi. Olha, gente, para falar dessa questão de igreja, as pessoas acham que tem muito Deus na parada, né? Vocês não fazem ideia de como que a coisa é política. Eu não tenho como provar, mas eu já vi várias pessoas que dizem ter acesso aos processos do Vaticano que dizem o seguinte, que durante mesmo o conclave, durante aquele processo de eleição, é feito um debate mesmo, vão se debater quem que é o melhor para assumir, sabe? E as pessoas podem, né, os cardeais vão lá e falam e discursam e tenta colocar a sua impressão para ver qual daqueles se destaca mais. Então, tudo uma escolha política, politicagem em tudo. E para você ver a religião, né, tem tantas vertentes, quando na verdade era se você tivesse 2 ou 3 interpretações do que é a verdade, da realidade, já seria muito problemático. E olhem o tanto de igrejas, de vertentes, como a verdade, né, nunca foi uma unanimidade, no cristianismo especialmente, já que estamos falando do Papa Francisco. Na Igreja Católica nunca houve unanimidade, sempre divergências, conflitos e jogos de interesses muito pesados, né? Mas vamos lá. Esse não assisti, falaram para eu assistir, não assisti ainda, quero assistir. Mas então, assim, eu sei que o Vaticano tem muita coisa ali realmente que
que também é assustadora. Leia o visitou livro. lá o Vaticano? Sim, várias vezes. Ali inclusive. O que você achou? Muito interessante o jardim do Papa, depois tem as peças egípcias ali, depois você começa, aí quando você entra na parte do Rodrigo de Borgia, aí não pode contar a história, né? Depois pesquisa quem foi Rodrigo de Borgia, meu xará, vocês vão E entender. a Capela Sistina? A Capela Sistina... Eu achei superestimada. A Capela Sistina, ela é o lugar onde o Papa é escolhido. Isso. E lá É onde você é feito tem a o conclave, pintura de viu, galera? Michelangelo. Conclave, para você entender, é a eleição do Papa. Aí quando você fala Habemus Papa. E ali na Capela Sistina você tem, desde o altar-mor até o teto, uma pintura de Michelangelo. E tem uma curiosidade ali daquela pintura, não sei se você sabe. Michelangelo pintou toda a criação e Deus encostando com Adão, e Michelangelo colocou vários órgãos humanos ali, o cérebro e tudo, que ele já era um humanista. E o detalhe é que quando ele pintou Deus nu, os anjos nus, todo mundo nu, um bispo da cidade chamado Baggio, de Roma, foi reclamar com o Papa. Olha, esse camarada, essa capela parece mais um bordel do que uma capela. Como é que a gente vai escolher o Papa com um monte de genitália de homem aqui? Aí o Papa, acho que era Alexandre III, se não me engano, tem que ver qual que era o Papa. O Papa gostava do Michelangelo e pediu o Michelangelo, então, para mudar aquilo ali. Tanto é que a pintura passou por 2 etapas. Uma feita pelo próprio Michelangelo e uma posteriormente, onde cobriu-se o corpo de Deus com o véu e aquela coisa. Então, originalmente já todo mundo pelado. Aí o Michelangelo, de raiva, no altar-mor, você sabe dessa história? Ele pintou o Baggio, sendo engolido por uma serpente, como se fosse o Midas, né? Sendo engolido pela Minos, né? O rei Minos, engolido por uma serpente e no inferno. Aí, de novo, o Baggio foi reclamar com o Papa. Olha, o cara me pintou lá no inferno com orelhas de burro, sendo engolido por uma serpente. E o Papa teria dito assim, olha, sinto muito, Baggio, se Michelangelo tivesse pintado você no purgatório, eu podia tirar você de lá, porque o Papa pode... No inferno nem o Papa tem jurisdição. E aí, até hoje, quem vai lá vê essa pintura lá. Depois, se você não for à Itália, olha no Google que você vai ver essa pintura aí do Michelangelo. E diz que foi a pior coisa que ele fez, que ele era escultor, né? Se a pior coisa que ele fez foi a Capela... Imagina o que era o melhor. Eu vi o filme Conclave. É interessante. Eu não assisti, mas eu quero assistir, já estou falando. Na sua religião, tem esse lance de confessar essa coisa ou isso não existe? Não. É só Deus. Só Deus. A Igreja Católica que tem a confissão auricular. A nossa não. Você fala com Deus e tudo e tal. Agora é lógico, o que a gente aconselha é o seguinte, tem até uma parte da psicologia. Às vezes é bom você verbalizar a sua falta. Então, por exemplo, se eu menti, eu traí o Sérgio, falei mal de você aqui e tal. Não é só assim, Sérgio, me perdoa. A sugestão da igreja, Sérgio, me perdoa, porque eu fiz isso contra você. Mas tem algum análogo à confissão? Não. Nada. Não. A auricular católica, não. A única análogo à confissão que, às vezes, você verbalizar a sua falta tem efeitos psicológicos bons em você. É melhor que assim, Deus me perdoe. Entendi. Você entendeu? E no caso de perdão, essas coisas? O perdão é o seguinte, você tem que perdoar, até vou citar o Shakespeare aqui no Hamlet, que ele fala que veneno ou rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra, né? Então é importante, Jesus falou, se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Então eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, mas eu também tenho que te perdoar. Você vê, né, como a interpretação religiosa muitas vezes distorce como que é a realidade extrafísica, como que é a vida após a morte. O maior juiz de si próprio é você. O seu maior juiz é si próprio. E aí quando você fala assim, não, se você não perdoar, Deus não te perdoa. E aí de repente as pessoas numa quase morte, por exemplo, num fenômeno ali esmagador, vamos colocar assim do ponto de vista de vislumbre da vida após a morte, a pessoa entende, quando ela encontra um ser mais evoluído, é a paciência absoluta, há o perdão completo, há o amor incondicional. E veja, não estou falando de Deus, de seres altamente evoluídos que se encontram nas experiências de quase morte, que as pessoas tiveram um acidente e voltaram para o corpo, ou mesmo pessoas que saem do corpo espontaneamente ou autoinduzidas. Você já distingue totalmente essa ideia de que Deus ele é partidário. Até certo ponto você tem que fazer aquilo para receber. Então, quando na verdade... Isso significa o quê? Que eu posso fazer o que eu quiser e eu já sou perdoado, eu posso... Não. Você se direciona na vida após a morte. Onde você quer ir, o que você vai fazer. Inclusive, falando nisso, essa semana, se tudo der certo, mas acho que vai dar,
essa semana será lançado, aproveitando aqui, né? Agora que eu me lembrei, vai ser lançado o curso Vida Após a Vida, onde em 7 aulas eu resumo o que acontece na nossa passagem da vida após a morte. Então, de acordo como? De acordo com essas experiências de quase morte e de acordo com as experiências fora do corpo. Em 7 aulas eu dou um resumão. Eu te mostro quem você é, a natureza, a sua essência, nossos corpos, as outras dimensões e tudo que pode encontrar lá. Tem muita coisa que é disruptiva. Das 7 aulas, as 4 finais são assim, né? Para quem não sabe do assunto, é de explodir a cabeça, é incrível. Mas as 3 primeiras são importantes para você entender as últimas. Então, fica o convite, curso Vida Após a Vida. Entra no link aqui, saiba mais, do Linktree, para você, quando for lançado, vai estar o link lá para você ver se vale a pena para você. Preço, investimento baixíssimo, mas vai te agregar muito nesse conhecimento aí da vida após a morte, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que perdoar não significa necessariamente encher de beijos e abraços e fingir que nada aconteceu. Ela falou assim, Sérgio, te perdoo, não tem mágoa, não tem raiva, mas não dá para gente ser sócio mais. Entendi. Você entendeu? Mas eu tenho que tirar o rancor do coração, porque se eu tiver rancor no meu coração e ódio, eu não tenho espaço para Deus atuar. E tem alguns pontos em que, por exemplo, o católico com a sua religião, com as outras, eles têm algum ponto de confluência? De confluência. Há muitos. Eu posso dar vários exemplos aqui. Ó. São detalhes, então, que divergem. São. Se olhar bem assim, eu não vou arriscar uma matemática, mas eu acho que são mais detalhes. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que Jesus é Deus? Eu acredito que Jesus é Deus. A Igreja Católica acredita que Maria, quando deu à luz a Jesus, ela era virgem. Eu acredito que Maria, quando deu à luz a Jesus, era virgem. A Igreja Católica acredita que a Bíblia é a divina escritura inspirada por Deus. Eu também acredito que a Bíblia Católica, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Você entendeu? Então tem muitos pontos. Agora, tem os pontos realmente de divergência. Por exemplo, a questão dos santos, a própria confissão auricular, o Papa como primado de Pedro. Vocês não acreditam nos santos? Não acreditamos. Na visão protestante e adventista, que é a mesma, Sim. Todo mundo é santo em Cristo Jesus. Vocês já viram uma vez uma pesquisa que fizeram com católicos, isso já tem alguns bons anos atrás, que fizeram assim, ó, no momento de crise, quando você está precisando de ajuda, para quem que você pede auxílio, para quem que você reza? E, por incrível que pareça, Jesus entrou na 6ª colocação, 6ª. Quer dizer, tem outros santos, outros seres, outras entidades que as pessoas recorriam mais do que o próprio Jesus. E aí ficou até aquele debate, mas espera aí, o cristianismo ou o catolicismo é uma religião de apenas um Deus só ou de múltiplos deuses? Né? Como é que funciona isso? Porque não é esquisito, não deveria ser de Jesus na primeira conta, mas realmente tem tanto santo, tem tanto isso, tanto aquilo. Eu vou rezar para Maria, ou não sei o quê. Então, acaba ficando, né, meio realmente politeísta. Então, é complicado mesmo, né? Santo não é alguém que foi canonizado, mas todos aqueles que entregam. A palavra santo, hagios, em grego, significa separado para um fim especial. Então, você é separado. Você entendeu? Meu avô e minha avó paterna, eles eram protestantes lá de Londrina, lá, e fundadores até da igreja protestante, que é diferente, né? Que não tem as imagens, né? Deve ser luterano, provavelmente. Que não tem as imagens, Isso. nem nada, né? Porque aí os livros ali são São Paulo, São Pedro, é isso, né? A gente chama, às vezes fala São Pedro, São Paulo, por uma questão de convenção. Entendi. Né? Mas não porque a gente acredita que Paulo está intercedendo entre mim e Deus. Ou entre mim, Jesus e Deus. O único intercessor é Jesus. O único intercessor é Jesus. A igreja acredita que tem os santos que também participam do processo de intercessão junto a Maria, por exemplo, é uma intercessora entre nós e Deus. Né? Ela é chamada de Theotokos em grego, que é mãe de Deus. Então tem essas diferenças teológicas, sim. Mas uma coisa é certa, eu estou falando por mim agora eu não posso falar por todos. Eu acho que o verdadeiro povo de Deus está espalhado em todas essas aí. Você entendeu? Tem gente que vai se salvar na adventista e vai se perder. Tem gente que vai se salvar na católica e se perder. Tem gente que vai se salvar no... Você entendeu? Tá espalhado, porque hoje, enquanto a gente está do lado de cá da eternidade, até que Apocalipse 18 se cumpra... O que é o Apocalipse 18? Apocalipse 18 é justamente quando Deus fala assim, caiu a Babilônia, a confusão religiosa. Até que isso aconteça, muitas pessoas vão estar sinceramente equivocadas. E eu não posso julgar.
Se você falar, Rodrigo, de todas, qual que você tem certeza? É adventista, por isso que eu estou nela. Claro. Eu não estou brincando. Mas é aquilo que eu te falei dos modelos. Você pode ter uma visão de modelo de cosmos diferente do Jaime, mas você nunca vai falar que você é um cientista e ele não é. Eu tenho uma visão teológica diferente da Igreja Católica, mas quem sou eu para falar que aquela irmã de caridade que está lá rezando para Maria, eu sou de Deus, ela não é. Eu estou mais sincero com Jesus guardando o sábado do que ela com Maria rezando a Ave Maria. Você entendeu? Ah, mas ela está errada. Tá, gente, mas por favor, deixa Deus ser Deus, não compete a mim fazer isso. Jesus quebrou muito isso aí, porque Jesus elogiou a fé de uma mulher pagã, que era o oposto do que ele ensinava. Quando ele vai lá para o lado de Cesareia de Filipe, depois ele vai para Tiro e Sidom, ele cura a filha de uma mulher pagã. Essa mulher fazia tudo de errado. Adorava ídolos, ela não adorava o Deus de Israel. Jesus falou, em Israel não encontrei fé dessa mulher. Então, sabe, hoje ele falaria assim, de repente ele vai encontrar um budista e vai falar assim, eu não achei na igreja cristã a fé que eu vi nesse budista. E muitos cristãos vão ficar de orelha em pé, como os judeus também ficaram de orelha em pé quando ele elogiou a fé de uma pagã e falou assim, essa mulher tem uma fé que eu não encontrei em Israel. Agora, o bacana do Rodrigo é que ele é uma pessoa muito respeitosa, né? Você vê, está conversando com o Sérgio Sacani, que é um cientista declaradamente ateu. O Sacani também é muito educado, né? São duas pessoas assim, de uma finesse, né? Que é um exemplo para muita gente. Então, ele está de parabéns. Discordo de muita coisa também dele, né? Mas assim, até porque a experiência prática, que eu me baseei na vivência. Ah, mas está no papel aqui do livro que é isso. Olha, mas a experiência fora do corpo, a experiência de quase morte mostra outra realidade. Ou algumas coisas até têm relação, mas estão um pouco distorcidas. E você percebe que a verdade ainda é mais profunda do que foi apresentado. Então, verdades absolutas dogmáticas não combinam com essas experiências, mas é realmente exemplar essa postura de deixar as pessoas, né, terem as suas opiniões e não... Porque tem muita linha que fala isso, esse cara aqui é um infiel. Então, ele vai arder, é meu inimigo e esse radicalismo é muito complicado, né? E Jesus não concordava com ela estava errada, mas ele admirou a fé dela. Entendi. Tem um cara que falando toda hora, converta o Serjão. Aí que está o ponto, não é meu papel isso, é o Espírito Santo. Na verdade, eu posso testemunhar para o Serjão e pedir a Deus para que, se o Serjão tiver argumentos para ser ateu, que o Rodrigo não seja um reforço desses argumentos. Ah, não. Isso aí Mas não. você entendeu? Mas você entendeu o ponto? Claro. Porque às vezes a postura do religioso reforça o ateu. E pedir que o Espírito Santo trabalhe. Eu oro pelo Sérgio, vocês acham que não? E ele sabe disso, eu não estou sendo hipócrita. Para que o Espírito Santo consiga fazer aquilo que eu não consigo. Só isso. Muita gente que vem me cumprimentar fala assim, cara, estou te cumprimentando aqui para agradecer, porque tudo que você fala fez me mostrar que Deus realmente existe. E eu quero falar É o aqui apóstolo Sérgio. Temos uma presença... E quando a pessoa é o contrário, né? Ela é um doutrinador, quer dizer, ela força a barra, ela quer impor a verdade para o outro, em muitos casos, como ele falou, reforça o antidogmatismo, a antirreligiosidade, né? Porque a crença imposta, esse ato de doutrinar é realmente, como dizia lá o nosso poeta, né, português, né, esqueci o nome dele agora, ele dizia que doutrinar é falta de respeito com o mundo do outro, né? O Saramago, né? O Saramago que dizia isso, algo nesse sentido. Então, realmente, doutrinação é muito complicado, é uma falta de respeito ao livre-arbítrio danado, né? Mas a postura dele, pelo menos, não cai nesse tipo de problema, né? Ilustra aqui no chat, que é minha mãe. Nossa, eu quero mandar um abraço. Eu já mandei um abraço para ela uma vez num podcast que a gente fez junto. Minha mãe chama Marizilda Sacana, ela tá aqui, ó. Não, deixa eu falar, dona Marizilda. Minha mãe, eu vou te contar. Olha. Ela acredita em mim, ó. E vou te falar, você tem um filho de ouro, não estou rasgando confete aqui, porque eu já A mãe doutrina ele, Rodrigo, vai! conheci, e nas suas orações continua rezando por seu filho. Ela reza, viu? Que ele, Isso aí não ele, reza pouco, ele não. ama Jesus, ele só não sabe isso ainda. Olha, é o crente falando. A manipulação. Tá vendo? Eu falei que a gente é chato, né? E ela escreveu aqui, ó. Eu também conheci uma senhora analfabeta que lia a Bíblia. Eu sou testemunha disso. Tá vendo? Se você não acreditar em mim, acredite na sua mãe. Na mãe tem que acreditar, né? Na mãe, exatamente. A mãe não não tem põe que- a mãe no meio, não, que o bicho pega. Um abraço pra senhora, viu? Não, muito bom. Mãe, um beijão aí. Tamo junto, hein? Só duas coisinhas antes da gente acabar. O que você acha da série The Chosen? Tem muita gente perguntando aqui. Galera, eu gosto muito. O problema é o seguinte, tem uma coisa chamada licença poética.
A licença poética obriga que você cometa alguns anacronismos. O que são anacronismos? Anacronismo é pegar uma realidade de hoje e transportar para o passado. Por exemplo, no Ciência Sem Fim, você vai ver que tem um momento que eu explico com o Sérgio como é que se escrevia uma carta na época de Paulo, ou um livro. Não tem nada a ver com sentar numa escrivaninha e escrever uma carta. Claro. Então, se eu hoje fizer uma imagem de Paulo sentando com uma caneta e escrevendo assim, eu estou criando um anacronismo, tá certo? Só que, às vezes, você precisa daquele anacronismo para o pessoal entender a história, para ficar claro que ele está escrevendo uma carta, compreende? E a série The Chosen, então, tem alguns anacronismos que é típico de qualquer peça literária. É compreensível. É como o quadro do Museu do Ipiranga, que mostra Dom Pedro proclamando lá com roupa de gala, tudo não foi daquele jeito, claro. Mas às vezes dá uma embelezada. Eu acho que eles têm algumas tiradas assim, históricas muito interessantes de alguma brecha que a Bíblia dá. Por exemplo, Jesus chega na cidade dos samaritanos. A gente sabe que eles odiavam. A Bíblia só fala, que negócio dos versículos. Jesus passou 5 dias ali, tá. O The Chosen, imagina como é que seriam os 5 dias, as caras e bocas dos discípulos com medo de ser atacado ali, tudo é possível. A Bíblia não fala, mas é possível. Então, eu recomendo a série The Chosen, acho muito boa. Só dou um conselho para você, que isso aqui é muito sério. Não troque a arte pela Bíblia. Porque isso aconteceu, por exemplo, com a série de novelas da Record, quando eu ajudei. Quando a gente começou com a série das novelas, a ideia era que as pessoas fossem estimuladas pela novela a ler a Bíblia. Só que mas estava ao contrário. Muita gente agora não lia a Bíblia, achava que assistia a novela, exatamente. A novela era um resumo. E até personagens que não estão na Bíblia, mas estão na novela, o pessoal achava que estava na Bíblia. Então, cuidado também que o The Chosen não seja um substituto para a Bíblia, tá bom? Quem é intelectual sabe o que eu estou falando. Há pessoas que não leem o livro, vão assistir um filme depois e acham que... Não é por aí, tá bom? Então, cuidado com a licença poética. Então, assista a série, curta, mas assim, não deixe que a série substitua o seu estudo da Bíblia Sagrada. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk... Olha, muito legal o vídeo aqui que eu tirei do Talk Flow. E assim, eu acho muito mais interessante poder acabar esse papo, que acabou indo para o papo, mas virou uma coisa mais religiosa, para falar sobre o ponto que eu vejo que é o mais interessante. E vários autores falam isso, né? Que é a questão do universalismo. O que é ser universalista? Não é a pessoa que ela é um espiritualista que aceita qualquer coisa, não é assim. Mas ela respeita, abre os braços, acolhe qualquer pessoa que tenha um interesse em entender algum assunto. Por exemplo, lá o Vida Após Vida que eu falei, que está sendo lançado agora. Ou às vezes você está vendo esse vídeo há mais tempo, já foi lançado e tal. O que você aceita nele, Alexandre? Tem que ser católico, tem que ser espírita, é ateu, agnóstico? Meu amigo, qualquer um. Qualquer pessoa interessada no conhecimento é bem-vindo. Eu já dei aulas, por exemplo, de saída do corpo e de autoconhecimento, né, estudo da consciência, para muitas pessoas. Na mesma sala de aula, às vezes tinha ali gente acadêmica, cientista, sabe, mais materialista possível, há pessoas que eram protestantes, umbandistas, ateus. Esses assuntos de fenômenos, de vida após a morte, dessas experiências práticas, interessa muita gente. E eu já vi muitos, inclusive, indo fazer curso, mas morrendo de medo. Tomara que a minha família ou a minha igreja não descubra que eu estou aqui, porque vai me causar muito problema. Mas a pessoa está lá sedenta por conhecimento e muito sabe por quê? Porque tiveram experiências fora do corpo ou algum fenômeno parapsíquico ou extrasensorial e ficaram abaladas porque a igreja, a crença delas não fala sobre aquilo. Eu já vi pessoas, por exemplo, que já chegavam para mim em off, assim, né, quer dizer, né, pé do ouvido, falando assim, olha, como é que esse negócio de sair do corpo aí e tal, mas a pessoa morrendo de medo, de vergonha, pedindo, implorando para não contar para ninguém que ela estava se abrindo, mas ela saiu lucidamente do seu corpo, sem vontade, espontaneamente. E ela sabe que não é sonho, ela se viu, alguns ficam desesperados achando que morreram. O meu corpo deitado na cama ali, eu tô boiando aqui no quarto, eu morri, e agora? Minha vida acabou. A pessoa volta, sente o reencaixe no corpo. Falei, o que é isso? O que aconteceu? Mas a pessoa não esquece aquilo, porque é absolutamente real, lúcido. Ela sabe que ela esteve fora do corpo. Aí fala pro bispo, pro padre, pro rabino, fala, meu amigo, isso não existe, isso aí não é de Deus, isso não está na Bíblia. E aí? Aí esses muitas vezes iam caladinho, escondidinho fazer curso. E tá tudo bem, eu acho que estão certos mesmo. Imagina uma pessoa, como eu já conheci, que teve retrocognição. O que é isso?
memória de vida passada. Ela lembrou quem ela foi, onde ela viveu, quem ela amou, algum personagem da vida atual que vivia naquela vida antiga. Aí a religião que ela está diz, olha, nós temos uma vida única. Não existe vida passada, não existe renascimentos, não existe séries de vidas, ou a chamada reencarnação, segundo os espíritas. Não existe isso. Mas a pessoa fala, pô, mas eu vivenciei. Como é que eu vou falar para essa pessoa que isso existe? Porque eu vi, eu senti. Às vezes ela até vai fazer pesquisa e descobre que o que ela vivenciou, ela descobre o lugar, ela vê que a roupa existiu, ela faz diversas comprovações da experiência que ela teve. Aí vai falar que aquilo não existe, que isso é alucinação, que eu não sei o que. É claro que ela sabe que existe. Então, eu também não sou contra as pessoas serem religiosas. Cada um tem que estar onde se sente bem. Eu não posso obrigar uma pessoa a querer fazer essa doutrinação de um católico e fazer com que ele entenda o que são energias ou falar sobre saída do corpo. Se ele não cabe, se ele não interessa por aquilo, eu respeito o livre-arbítrio dele. Sem inculcação, sem forçar a barra. Sem lavagem cerebral, ok? Lavagem cerebral tem que, né, ela nunca é espontânea, ela é forçada, ela é na marra, é na pressão, é na insistência, até que a pessoa cede, até que uma hora ela não aguenta, pega no momento de fraqueza e ela acaba cedendo. Então, você precisa ser universalista no sentido de que eu não quero que acabe as religiões, o mundo hoje seria terrível sem elas, porque a maioria das pessoas precisa, mas a pergunta que fica é, você ainda precisa de onde você está? O problema, como eu já disse algumas vezes, lá mais no meu canal, no outro canal lá no Dimensão Mental, eu sempre digo lá, disse muitas vezes lá assim, ó, o problema não é você ser católico, mas é ser católico insatisfeito. Você vai para mim e se fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Então isso aqui já saturou, sabe? Ou o contrário, o cara é um budista, mas fala, isso aqui não é mais para mim. Então, quando você está insatisfeito, se sentindo deslocado na linha de conhecimento, na linha religiosa que você está, isso é um problema. Mostra que ali saturou. Só que as pessoas têm uma visão muito radical. Não, mas peraí, saturou eu estar aqui no cristianismo? Então, se eu mudar para uma outra linha, eu não vou ser penalizado? Deus vai me castigar? Eu não vou ser punido? E a pessoa fica naquelas pilhas, então do tipo, olha, eu vou desonrar minha mãe e meu pai se eu sair dessa religião que eles me deram com tanto amor e tanto carinho. Mas não serve mais para mim. Mas e agora? O que eu faço? Eu tenho que ficar aqui até o fim da minha vida, sabe, insatisfeito, não querendo estar aqui? Aí a pessoa tem que se posicionar. Muitas vezes, a pessoa fica ali sofrendo o resto da vida. Outras ela se posiciona. Ou tem uma conversa franca, ou diz, sabe, de um modo mais harmonioso. Ela tenta conciliar e mostrar que não é porque ela saiu de uma linha que ela está endemoniada, que ela está obsidiada, que ela está assediada extrafísica. Não é isso. Se saiu daquela linha, é porque muitas vezes aquilo é o melhor para todo mundo. Sabe? E correr atrás do que te faz bem. Você quer ser cientista? Maravilha, fica seja igual o Sakane, beleza. Né? Quer ter experiência fora do corpo, quer aprofundar esse assunto? Beleza, ótimo. Quer se enveredar pelo budismo, para você o momento atual, cabe isso? Ou o taoísmo, ou o shintoísmo, ou o que você quiser, tá ótimo. Então, mas siga analisando, criticando, né? Usando a sua autocrítica, e vendo aonde você se sente em casa, aonde você se sente bem, tá certo? Eu não posso recomendar religião para ninguém porque eu sou agnóstico. Eu vejo que as experiências fora do corpo me mostraram que a realidade é muito maior e nenhuma linha de fato diz aquilo que a realidade se processa, tá certo? E tem muita coisa que eu não sei e eu digo que eu não sei, eu não forço a barra. Eu digo, olha, isso aqui é uma ideia que ainda não dá para ter uma noção. Mesmo experiências fora do corpo avançadas, de alto nível, de alto padrão, às vezes experiências assim, no próprio curso Vida Após Vida eu falo, experiências assim altamente avançadas, o que você encontra? E por que isso cria certos problemas que a gente não consegue solucionar ainda hoje, tá certo? Então assim, um vídeo muito bacana, né? A gente fala sobre esses assuntos e independentemente do que você acredite, você tem o meu respeito, respeite a minha opinião e vamos seguir em frente. Mas o que é mais importante? Não é a crença. Presta atenção nisso aqui. Né? Como diz o pessoal aí, pega esse código. Não é a crença, é a evolução. Se você é eu mesmo há 50 anos, você está errado. Se você, a cada... você é legal, a cada 5 anos você está mudando bastante e aquelas pessoas te encontram e falam, fulano, não te conheço mais. Você mudou tanto, não a aparência, mas o íntimo.
Você está mais equilibrado, mais centrado, mais organizado, mais isso, mais... Se você muda quem você é, suas habilidades, suas aptidões, você está no caminho certo. Independentemente da linha que você esteja. Agora, o problema é que muita gente acomoda. Ah, eu sou dessa religião, então basta eu acreditar. Eu não preciso mudar nada. Se eu crer, se eu admitir essa verdade absoluta, pronto, eu estou salvo. Lê do engano. Errou feio, errou rude, como diria a Porta dos Fundos. Então, quanto você está evoluindo? Isso eu te pergunto hoje, mas não precisa responder aqui no chat. Guarda para você. E no chat você coloca aqui o que você achou do vídeo, algum comentário, isso sim vai ser muito bem-vindo. Gosta desse conteúdo? Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tem muito vídeo relevante aqui, dá uma olhada nos vídeos que já saíram, esse canal é novo, mas tem muito vídeo legal, vale a pena você ver, refletir, vale muito a pena. E compartilhe com outras pessoas se achar que elas podem ser beneficiadas desse tipo de debate, conteúdo e esclarecimento. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias universalistas para você. Até a próxima, valeu!